Resolvendo agora a questão 2. Vamos lá. Aplicando a lei de Hess, então aqui ele já está informando que vai ser aplicada a lei de Hess para calcular a entalpia de formação do eteno. Então, observe que aqui eu tenho a equação global e aqui eu tenho as etapas. Então, vamos fazer o cálculo para poder determinar a variação da entalpia. Então, vamos lá. Analisando, aqui eu tenho carbono grafita. Vou analisar qual etapa eu tenho ele. Observe que aqui está do lado dos reagentes e eu tenho 2 mols de carbono grafita. Aqui na etapa 2 eu também tenho carbono grafita do lado dos reagentes. Qual é a diferença? Aqui eu só tenho 1. Aqui eu tenho 2 mol. Então, eu vou ter que multiplicar toda essa etapa por 2. Como é que vai ficar? 2 carbono grafita. Deixa eu copiar aqui. Mais, tem um O2 multiplicado por 2, então é 2O2, que produz, aqui só tem 1, então é 2CO2. Como eu multipliquei toda a reação por 2, a variação da entalpia também vai ser multiplicada por 2, chegando ao valor de 786,6. Aí vamos lá. Aqui eu tenho H2 do lado dos reagentes. E observe que eu também tenho 2. Em qual etapa eu vou ter o hidrogênio? O gás hidrogênio? Na etapa 3. Só que aqui eu só tenho 1 mol de H2. Então, eu também vou ter que multiplicar toda essa equação por 2. Chegando, então vamos lá. Multiplicando por 2 vai ficar 2H2 mais, aqui eu tinha meio. Meio multiplicado por 2 eu passo a ter 1 ou 2. Aqui eu só tinha uma molécula de água, agora eu vou ter 2 porque eu multipliquei por 2. A variação da entalpia, se eu multipliquei toda a etapa por 2, a variação da entalpia também vai ser multiplicada por 2. Então, chegando ao resultado, 571. Aí vamos lá. Só está faltando agora manipular a etapa 1. O que é que eu posso fazer? Se eu verificar aqui na equação global, eu tenho C2H4 do lado dos produtos. Já na etapa 1, eu tenho C2H4. Qual é a diferença? Na equação global está do lado dos produtos, na etapa 1 do lado dos reagentes. Se eu observar aqui, eu tenho 1 mol e aqui também. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou só inverter. Trocar de lado. Se está do lado dos reagentes, vai passar para o lado dos produtos. Então, vamos passar o produto para o lado dos reagentes. Então, vamos lá. 2CO2 mais 2H2O. Estava do lado dos produtos, passou para o lado dos reagentes. E quem estava do lado dos reagentes vai passar para o lado dos produtos. A variação da entalpia aqui está positiva, então ela vai ficar o quê? Negativa, já que eu inverti o lado, então se o sinal está positivo, fica negativo. Se tivesse negativo, ficaria positivo. E assim sucessivamente. Deixa eu apagar aqui que eu errei o valor. (1.409,5). O que eu vou fazer agora? Somar
as 3 etapas. Só tenho carbono grafita do lado dos reagentes, não tenho em nenhuma outra etapa, então permanece. Tenho 2 O2 aqui, e aqui eu tenho 3. Então, se a gente observar desse lado, eu tenho 3, é do lado dos produtos. Aqui do lado dos reagentes, na etapa 1 eu tenho 2, e na etapa 2 eu tenho 1, que vai dar 3. E do lado dos produtos eu tenho 3. Então, eu vou cancelar, porque eu tenho 3 de cada lado. Tenho 2 CO2 aqui, na etapa 1 do lado dos produtos. Na etapa 3 eu tenho 2 CO2 do lado dos reagentes. Então, se estão de lados opostos, a mesma quantidade, cancelo. Aí vou comparar a etapa 2 com a etapa 3. Aqui eu tenho gás hidrogênio, não tenho aqui na etapa 3. Continuando, aqui eu tenho água do lado dos produtos na etapa 2. E na etapa 3 eu tenho também 2 águas, só que do lado do reagente. Então, se estão de lados opostos, cancelo. Vou copiar agora só o que sobrou para verificar se eu fiz a manipulação correta. Então, aqui, na primeira etapa só tenho carbono, grafita, copiei. Na etapa 2 eu tenho 2H2. Só isso. Na etapa 3 tudo foi cancelado, então não tem. Agora vamos para o lado dos produtos. Na etapa 1 não sobrou nada. Na etapa 2 também não. E na etapa 3 sobrou C2H4. Agora vamos comparar essa equação com a equação global. Então, observe, 2 carbono grafita, 2 carbono grafita. 2H2, 2H2. E do lado dos produtos, C2H4. Do lado dos produtos, C2H4. Então, fizemos a manipulação correta. Agora é só fazer o somatório aqui. Então, deu. Eita. Voltando. Fazendo o somatório da variação das entalpias, eu tenho menos 786,6 mais menos 571 mais menos 1409,5. Se a gente colocar isso na calculadora, tudo bonitinho, a gente vai estar encontrando o valor menos 2.767,1 kJ, que é a unidade de energia que foi utilizada aqui. Então, se eu tenho um valor negativo, significa que eu tenho uma reação exotérmica. A energia está sendo liberada. Então, o sistema está perdendo energia e a vizinhança está ganhando.